De vídeo com informações do Flamengo e no vídeo de agora a gente vai contar para vocês o que pensa a diretoria do Flamengo sobre as renovações de contrato de Cebolinha e Bruno Henrique. Por que eu estou falando desses dois jogadores? Porque esses dois jogadores têm contrato até dezembro desse ano e Cebolinha, pelo menos na minha visão, é o melhor jogador do setor ofensivo do Flamengo nessa temporada, se não o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada. Eu tenho gostado muito do Everton Araújo. E o Cebolinha, que em outros momentos foi vaiado pela torcida, a torcida queria fora do clube. Inclusive o Flamengo cogitou negociar o Cebolinha naquela transação pelo Caio Jorge. Vocês vão se recordar disso. E agora, o que pensa a diretoria do Flamengo em relação a Cebolinha e Bruno Henrique, que não vive o seu melhor momento, pelo contrário, está em declínio na carreira, indo para a reta final da carreira. E aí, o que o Flamengo pensa? A gente vai trazer essas informações. O volante Alan foi anunciado pelo Corinthians de maneira oficial como reforço, já tem até número de camisa. Mas você sabia que se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar uma multa milionária ao Flamengo e de maneira à vista? Pois é, tem essas informações também. E outra, o pênalti que o Rossi pegou do Renato Kaiser não foi por acaso. Vou contar um bastidor interessante envolvendo o goleiro e esse pênalti defendido, que foi o 10º desde quando ele chegou ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas antes, galera, estamos em fevereiro. Inclusive, amanhã, dia 12 de fevereiro, é o meu aniversário. E quem vai ganhar o presente é você. Por quê? Vocês estão vendo esses produtos aqui da Golcase, né? Lá no site da Golcase, o link está aí na descrição, no comentário fixado. Você vai encontrar esses e outros produtos, não só do Flamengo. Tem outros clubes que são licenciados, tá? E o melhor, galera, por isso que eu estou falando que é você que vai ganhar um presente. Porque em compras acima de R$100, utilizando esse cupom aí, o GOLVENER, você tem desconto adicional. E outra, acima de R$200 você tem pagamento facilitado em 3 vezes sem juros. Isso quer dizer que você pega o produto agora em fevereiro e só começa a pagar em março. É isso mesmo. Ó, mala para viajar em fevereiro, carnaval chegando, tem várias estampas e com esse cupom aí sai por menos de R$350. Tem produto também para o seu pet, bacana demais. Vários produtos, aquele peitoral lá para o cachorro, sabe, para botar, sai por menos de R$130. Garrafa Urban por menos de R$90 utilizando esse cupom aí. Então corre, aproveite. E tamo junto, galera. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Rossi. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre a atuação no Flamengo. Já falei muito sobre isso nas minhas redes sociais. Acho que o mais importante era a vitória. Estou vendo muita gente reclamar. Parece que não estão mais desfrutando do momento do Flamengo. Tudo é motivo para reclamar. Vitória. O que importa no Campeonato Brasileiro é vencer. Já falei sobre isso. Vai chegar lá na frente, você não vai nem lembrar que o Flamengo ganhou do Vitória jogando no Barradão, jogando mal. Você vai lembrar da vitória, dos 3 pontos. E é isso que importa. E o Rossi, inclusive Cebolinha fazendo gol, novamente indo muito bem, já a gente vai falar sobre a renovação dele. O Pulgar fazendo um gol fora de área, algo que a gente pouco vê no Flamengo. Efetividade, foram 2 chutes ao gol do Vitória, 2 gols. Pois é, tem vários pontos positivos. Acho que o Léo Ortiz fez uma partida terrível, uma das piores, mas mesmo assim ele conseguiu dar um passe açucarado para o 2º gol do Flamengo. Querendo ou não, mesmo jogando muito mal, ele acabou colaborando. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, não foi por acaso. O Rossi e toda a sua equipe, preparadores de goleiros e tal, estudaram muito a cobrança de pênalti do Renato Kaiser. Muito. Essa pessoa do Flamengo falou: Vene, óbvio que eles fazem isso em todos os jogos, às vezes dá certo, e quando dá certo precisa ser valorizado. Porque se você reparar no lance, óbvio, eu não posso botar aqui por questão de direito de transmissão, se você reparar no lance, o Rossi cai para o lado antes do chute do Renato Kaiser. Ele sabia que o Renato Kaiser praticamente ia chutar ali. Então, sensacional, parabéns ao trabalho das pessoas envolvidas nisso, porque isso ganha jogo. Se ele faz aquele gol ali de pênalti, sabe-se lá qual seria o resultado, né? Então, enfim, parabéns ao Rossi e toda a equipe em cima desses estudos aí para conseguir ter sucesso dentro de campo. Ó, Flamengo iniciou venda
para o jogo da Recopa Sul-Americana no Maracanã, tá? Jogo de ida, dia 19. Lá na Argentina, jogo de volta, dia 26, no Maracanã. E os ingressos estão, caros, salgados, hein? Prepara o bolso. O mais barato, R$300, e o mais caro, R$1.500, galera. O Flamengo já divulgou aí nas redes sociais, no site do Flamengo, tudo disponível lá no link do site do Flamengo. Ó, o volante Alan foi anunciado de maneira oficial pelo Corinthians, tá? Jogador do Corinthians, vai utilizar a camisa, deixa eu ver aqui, porque me mandaram aqui, deixa eu pegar o número aqui, vamos lá. Ele vai usar a camisa 29 no Corinthians, e tem um detalhe aí, pessoal, um detalhe. Se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar ao Flamengo R$2 milhões de maneira à vista. Por que você está falando disso, sendo que sempre acontece isso? Pois é, porque recentemente, envolvendo o Hugo Souza, deu uma confusão danada, e dessa vez o Flamengo se protegeu, botando pagamento à vista após 24 horas o jogo. Quer dizer, até 24 horas após o jogo. Por exemplo, o jogo foi num domingo, 6 horas. O jogo acabou, o Corinthians terá o prazo de 24 horas para depositar o valor de R$2 milhões na conta do Flamengo. Isso, óbvio, se o Alan jogar. Já falei sobre essa negociação, acho que foi bom para todo mundo. O Flamengo liberou, abriu mão do jogador, entre aspas, de graça, mas também terá uma brecha na folha salarial anual, no ano, R$12 milhões, pelo menos, que o Flamengo deixará de gastar com o volante Alan. Então, acho que vai ser bom para todo mundo. Lá ele vai performar. Se ele jogar bem, o Corinthians terá a opção de compra de €2 milhões por 60% desse jogador. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, renovação de Cebolinha e Bruno Henrique. Muita gente me perguntando sobre isso. Antes, eu fui no representante do Cebolinha, Juliano Bertolucci, que falou que até o momento o Flamengo não procurou para debater a renovação de Cebolinha, embora o Flamengo já tenha dito, nós queremos renovar. Mas até o momento não ligou para dizer, vamos sentar para renovar, não teve isso. E aí eu fui no Flamengo e perguntei o que pensa, né? Aí falaram, o contrato acaba em dezembro, ainda não está definido se vão fazer proposta ou não, mas a ideia é que quando tiver faltando 6 meses para acabar o contrato, eles tenham essa conversa. Não só o Cebolinha, mas também o Bruno Henrique. E é óbvio que até lá o Flamengo vai ficar avaliando para ver se o jogador está rendendo ou não, porque isso faz com que a renovação seja um valor. Se o jogador estiver comendo a bola, a renovação será um valor. Se estiver abaixo, caso o Flamengo queira renovar, vai ser um outro valor. Vamos pegar o exemplo do Arrascaeta. O Flamengo renovou com ele estava comendo a bola. Obviamente a renovação acabou saindo mais caro para o Flamengo. Mas o Flamengo hoje ainda não chamou o Cebolinha para conversar. As atuações do Cebolinha fazem com que o Flamengo, entre aspas, fique pressionado, levemente pressionado, mas é aquilo. Num passado recente, o Flamengo até cogitou envolver o Cebolinha numa negociação com o Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. E agora? O que vão fazer? Vão esperar. Pelo menos foi o que essa fonte me passou. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! A situação do Richarlison, porque o Richarlison desmentiu uma matéria do Bruno Andrade. O jornalista do UOL, ele dizia que o Richarlison daria preferência por agora em uma negociação com a Arábia. E ele disse que não procedia aquilo, que ele não tinha preferência pela Arábia agora. E aí fica claro aquela notícia de que ele tem um acordo com o técnico Felipe Luiz, de que se for voltar para o futebol brasileiro, a preferência dele é o Flamengo. Eu não estou dizendo que ele vai vir para o Flamengo. Eu estou dizendo que a preferência dele será o Flamengo em um retorno ao futebol brasileiro. Isso porque a informação que o Pilhado trouxe na semana passada é que o Felipe Luiz já tinha conversado e convencido o Richarlison a vir jogar no Mengão. E aí o jogador prometeu ao Felipe Luiz e deu ao Felipe Luiz ali a palavra que se fosse vir para o futebol brasileiro, ele queria jogar no Flamengo, aquela coisa toda. Aí saiu a notícia que não. A preferência dele era o mundo árabe. E ele foi lá e desmentiu, deixando claro que assim,
eu tô apalavrado lá com o Felipe Luiz, vamos ver se o Flamengo vai fazer algum movimento para me contratar. Apesar de uma grande parte da torcida fazer ter uma resistência muito grande, ter uma crítica muito grande ao Richarlison, principalmente por declarações que o jogador já deu, falando que era Vasco, enfim, outras coisas aí que o Richarlison já andou falando contra o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, se realmente o Flamengo vai abrir uma negociação, se realmente o Flamengo vai tentar trazer o Richarlison. Então é isso aí, pessoal. Essas são as informações do Mengão de hoje. Se você gostou, fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações se puder, que você vai ser avisado toda vez em primeira mão quando pintar vídeo novo noticionado aqui no canal, fechou? Sempre aí com as últimas informações do Mengão, te mantendo sempre muito atualizado. Nosso trabalho, responsabilidade todos os dias. Beleza, galera? Tá trazendo aqui as atualizações do Flamengo. Fortalece com like, comente aqui embaixo o que você achou referente a qualquer um dos temas, pra gente tá trocando aquela ideia, fechou? Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.